Uma família milionária ficou perdida em uma vila pobre, mas em sua primeira noite lá, a atitude dos moradores os deixaram em choque. Ricardo sempre soube que o poder e o dinheiro eram os pilares de sua existência. Empresário renomado. No setor imobiliário, acumulava conquistas que estampavam capas de revistas de negócios. Helena, sua esposa, mantinha uma postura elegante e fria, acompanhando-o em eventos sociais luxuosos, cercada por joias, vestidos de alta costura e amigos, igualmente vazios. Seus filhos, Lívia e Gustavo, viviam em um mundo à parte, rodeados de privilégios, carros de luxo e viagens internacionais. Nada lhes faltava, ou assim pensavam. Aquela manhã parecia apenas mais uma no calendário perfeito da família. Haviam decidido fazer uma viagem de carro pelo interior do Brasil. Um trajeto planejado apenas para quebrar a rotina luxuosa com um toque de aventura controlada. Partiram cedo, o motorista à frente, o carro impecável, climatizado, com bebidas geladas e lanches preparados pela equipe da mansão. Mas o imprevisto começou pequeno e tomou proporções inesperadas. A estrada asfaltada logo cedeu espaço, a caminhos de terra batida. O GPS, falhando constantemente, orientava um trajeto alternativo. Ricardo, impaciente, mandou que o motorista seguisse mesmo sem certeza. Helena revirava os olhos a cada solavanco, enquanto Lívia e Gustavo reclamavam da poeira que começava a entrar pelas frestas. Os quilômetros seguintes foram de tensão crescente. A estrada estreitou, surgiram buracos profundos e o carro, por mais robusto que fosse, começou a dar sinais de cansaço. Até que o inevitável aconteceu. Um estalo metálico, um barulho seco e o carro parou abruptamente. Ricardo saiu do veículo irritado, tentando telefonar para o seguro. Nenhum sinal. Helena, desconfortável, pegava lenços perfumados tentando abanar-se, enquanto as crianças olhavam ao redor com uma mistura de medo e tédio. O motorista tentava consertar o carro, mas a gravidade do problema logo ficou evidente. Uma peça fundamental havia quebrado. A estrada estava deserta. Não passavam carros, não havia casas visíveis. O sol escaldante tornava o ambiente ainda mais hostil. Após quase uma hora de espera inútil, surgiu uma figura ao longe. Uma mulher idosa, andando devagar, carregando uma cesta simples. Ricardo foi o primeiro a acenar, sentindo-se ridiculamente deslocado naquela situação. A mulher aproximou-se, o rosto marcado pelo sol e pelo tempo, mas com um sorriso sereno. Apresentou-se como Dona Zilda. Ouviu o relato com paciência e ofereceu ajuda. Minha casa fica a alguns minutos daqui. Venham, posso oferecer água e um pouco de sombra, disse ela, com naturalidade. Ricardo hesitou, mas não havia alternativa. Caminharam todos juntos, suando e reclamando, até avistarem a pequena vila. Casas simples, algumas de madeira, outras de alvenaria, tudo muito modesto, mas limpo e bem cuidado. Crianças brincavam descalças, enquanto adultos cumprimentavam a família com curiosidade e simpatia. A casa de Dona Zilda era a mais simples de todas. Um alpendre pequeno, uma rede balançando suavemente ao vento, móveis antigos, mas bem conservados. A senhora pediu que se sentassem e, enquanto isso, foi até a cozinha buscar água fresca. Serviu-os em copos de vidro antigos, cheios até a borda, com um sorriso acolhedor. Helena, desconcertada, agradeceu educadamente, mas olhava ao redor com desconfiança. Ricardo tentou contato novamente pelo celular, sem sucesso. Lívia e Gustavo, de início incomodados, começaram a observar os pequenos detalhes da casa. Um rádio antigo tocando música caipira suave, uma parede decorada com fotos de família e flores colhidas do quintal. Pouco depois, começaram a chegar. Vizinhos. Cada um trazia algo. Um prato simples, frutas, pedaços de bolo, até 1 litro de leite fresco. Quando temos visitas, é assim que fazemos, explicou Dona Zilda sem afetação. Ricardo, acostumado a festas luxuosas regadas a champanhe, sentiu-se pequeno diante daquela generosidade espontânea. Helena, ainda desconfiada, observava, tudo em silêncio, mas não conseguia ignorar a forma sincera com que eram acolhidos. O jantar improvisado aconteceu ali mesmo, na varanda iluminada por lamparinas,
e pela luz suave da lua. As crianças da vila sentaram-se no chão, ao redor da mesa, rindo e conversando. Lívia e Gustavo, inicialmente retraídos, começaram a se soltar, encantados pela liberdade daqueles que, mesmo com tão pouco, pareciam verdadeiramente felizes. Ricardo e Helena trocaram olhares desconcertados, percebendo que estavam diante de algo que não entendiam completamente. Em determinado momento, um menino pequeno, com o rosto sujo de terra e um sorriso desdentado, entregou a Gustavo um carrinho de madeira, feito à mão. "Para você brincar enquanto estiver aqui", disse ele com naturalidade. Gustavo, acostumado a brinquedos caros, olhou para o presente com surpresa e, depois de alguns segundos, sorriu genuinamente. Aquele gesto simples quebrou a barreira invisível que existia entre eles. O jantar prosseguiu com conversas leves, histórias engraçadas e risadas sinceras. Ricardo, pouco a pouco, percebeu que ninguém ali queria algo dele. Não havia interesses escondidos, segundas intenções nem bajulações. Apenas acolhimento. Ao final da noite, Dona Zilda preparou um quarto simples para a família. Lençóis limpos, um ventilador pequeno e um ambiente que, embora humilde, parecia estranhamente reconfortante. Ricardo demorou a pegar no sono. Observava Helena, que dormia inquieta, e pensava em tudo o que havia vivenciado naquele único dia. O contraste era avassalador. Na cidade tudo era excesso. Excesso de luxo, excesso de superficialidade, excesso de cobranças. Ali, na simplicidade, havia algo que ele não conseguia definir, mas que lhe trazia uma estranha paz. Antes de adormecer, olhou pela janela e viu Dona Zilda sentada na rede, balançando suavemente, olhando para o céu estrelado, com uma serenidade que ele jamais havia experimentado. Algo dentro dele começava a se mover, ainda pequeno, quase imperceptível, mas presente. Aquela noite não terminava apenas com um carro quebrado em uma estrada de terra. Era o início de algo muito maior, embora ele ainda não soubesse. A manhã seguinte trouxe um silêncio diferente. O canto dos pássaros, distante da agitação urbana, preenchia o ar enquanto a luz do sol entrava suavemente pela janela do pequeno quarto. Helena despertou lentamente, ainda envolta em pensamentos confusos. Ao seu lado, Ricardo já estava acordado, observando o teto de madeira simples, com o olhar perdido. Nenhum dos dois disse uma palavra. Era como se estivessem absorvendo algo que não sabiam nomear. No alpendre, Dona Zilda já preparava o café da manhã. O cheiro de café coado no pano misturava-se ao de pão fresco e manteiga caseira. A família desceu hesitante, encontrando a mesa posta com simplicidade e carinho. As crianças da vila brincavam logo adiante, e Lívia e Gustavo, após uma breve troca de olhares, decidiram se juntar a elas. Ricardo sentou-se à mesa. Helena fez o mesmo, ainda desconfortável, mas agora sem esboçar resistência. Durante a refeição chegaram mais moradores. O ambiente era leve, sereno, e todos pareciam interessados em saber se a família havia dormido bem, se precisavam de algo, se estavam confortáveis. Ricardo, acostumado a reuniões onde cada frase escondia interesses, não sabia como reagir àquela curiosidade genuína. Helena respondia com frases curtas, mas cada sorriso recebido em troca parecia desconstruir um pouco mais da rigidez que carregava. No meio da manhã, um grupo de homens organizou-se para ir à cidade vizinha em busca de um mecânico. Ricardo quis oferecer dinheiro adiantado, mas foi interrompido por um deles, que sorriu e disse: "Não precisa, doutor. Aqui a gente se ajuda. Depois a gente acerta, se for necessário." Ricardo, desconcertado, apenas assentiu. A tarde passou devagar. Lívia e Gustavo correram pela vila, brincando de esconde-esconde e aprendendo jogos simples que jamais haviam experimentado. Helena, que inicialmente relutava, aceitou o convite de Dona Zilda para ajudar na cozinha. Pela primeira vez em muitos anos, cortou legumes e mexeu panelas sem a presença de empregadas, sem a pressa das rotinas luxuosas. No começo, sentia-se deslocada. Depois começou a se soltar, e quando percebeu, estava rindo junto das outras mulheres, ouvindo histórias, simples e belas, que falavam de solidariedade e superação. Ricardo caminhou pela vila.
Observava as casas modestas, os pequenos jardins feitos com carinho, as crianças descalças, os idosos sentados à sombra das árvores, conversando calmamente. Em seu mundo, não havia espaço para pausas. Tudo era pressa, metas, resultados. Ali o tempo parecia correr em outro ritmo. Sentou-se em um banco improvisado próximo à pracinha e ficou observando. Um senhor se aproximou, sentou-se ao seu lado e começaram a conversar. Falavam de tudo, menos de negócios. Ricardo ouviu histórias sobre plantações, sobre chuvas que não vinham, sobre colheitas boas e ruins. E pela primeira vez em muito tempo, apenas ouviu, sem querer interromper, corrigir ou mostrar superioridade. O jantar daquela noite foi organizado coletivamente. Cada família da vila trouxe algo. O pequeno salão comunitário foi decorado com simplicidade. Flores do campo, toalhas de mesa bordadas à mão, velas improvisadas em garrafas de vidro. Quando a família chegou, foram recebidos com alegria. Sentaram-se entre as pessoas, sem distinção. Helena vestia um vestido simples emprestado por uma das mulheres da vila. Lívia e Gustavo chegaram sujos de terra, mas felizes, com os olhos brilhando de entusiasmo. As mesas estavam fartas de pratos simples, mas preparados com amor. Feijão tropeiro, galinha caipira, arroz com alho, mandioca, cozida, bolos caseiros. Ricardo, que costumava jantar em restaurantes estrelados, sentiu o sabor genuíno da comida feita com dedicação. Helena, emocionada, quase chorou ao provar o pudim de leite condensado que lembrava a infância esquecida. Lívia e Gustavo se deliciavam com doces simples, sem sentir falta das sobremesas sofisticadas de que sempre reclamavam. Após o jantar, a música começou. Um violeiro local puxou modas de viola e logo outros se juntaram com pandeiros e sanfonas. As crianças dançavam, os adultos batiam palmas e cantavam em coro. Helena, tímida no início, foi puxada por uma das mulheres e logo estava dançando também. Ricardo ria ao ver a esposa tão solta, tão diferente da mulher contida e controladora que conhecia. Em um determinado momento, uma menina pequena, com olhos brilhantes e cabelos desgrenhados, aproximou-se de Helena e entregou-lhe uma flor colhida do jardim. "Para a senhora levar de lembrança", disse com doçura. Helena, incapaz de segurar a emoção, abaixou-se, abraçou a criança e chorou silenciosamente. Não eram lágrimas de tristeza, mas de um sentimento desconhecido que misturava gratidão, humildade e reconhecimento de algo maior. Ricardo observava tudo aquilo e sentia um nó na garganta. O homem, sempre seguro de si, arrogante e inflexível, percebeu que estava cercado por algo que nunca havia tido: autenticidade. Não havia máscaras, não havia interesses, apenas pessoas sendo pessoas, ajudando-se mutuamente porque era o certo a se fazer, e não porque esperavam algo em troca. No fim da noite, todos reuniram-se para uma oração simples, agradecendo o alimento e a presença uns dos outros. Ricardo, Helena, Lívia e Gustavo deram-se as mãos aos moradores, e ainda que constrangidos no início, fecharam os olhos e participaram. A oração era curta, sem pompa, sem dogmas. Apenas palavras de gratidão pela vida, pelo pão e pela amizade. Quando retornaram à casa de Dona Zilda, o silêncio no caminho era cheio de significado. Ninguém sabia exatamente como expressar o que estava sentindo. Ao chegarem, Zilda lhes ofereceu chá quente e biscoitos caseiros. Sentaram-se na varanda, contemplando o céu estrelado. Helena olhou para Ricardo e, pela primeira vez em anos, sussurrou: "Nós estamos sempre cercados de tanto e não temos nada." Ele apenas assentiu. Não havia mais o que dizer. Naquela noite o sono foi diferente. Não havia ansiedade nem preocupação com prazos ou reuniões. Havia apenas uma estranha paz, um contentamento silencioso. Ricardo acordou no meio da madrugada. Olhou pela janela e viu a vila adormecida. Pensou em tudo o que havia presenciado e, pela primeira vez em sua vida, sentiu-se pequeno. Não pela falta de poder ou dinheiro, mas por ter vivido tanto tempo sem enxergar o que realmente importava. Amanhã, ele sabia, haveria decisões a tomar. Mas por agora, tudo o que podia fazer era fechar os olhos e deixar-se levar por aquela sensação de humildade
e pertencimento que invadia sua alma de forma inesperada e definitiva. O dia amanheceu calmo, com o sol dourando os telhados simples da vila e o canto dos galos anunciando o início das atividades. Ricardo acordou sentindo-se leve, mas confuso. Ao lado, Helena ainda dormia, o rosto sereno, distante da rigidez habitual. Levantou-se devagar, tentando não perturbá-la, e saiu para a varanda. Ali encontrou Dona Zilda sentada na rede, já com uma xícara de café nas mãos. Ela sorriu e ofereceu-lhe um pouco. Ricardo aceitou e, sem saber por quê, sentou-se ao lado dela em silêncio. A vila começava a ganhar vida. Crianças corriam pelas ruas de terra, homens carregavam ferramentas, mulheres conversavam enquanto limpavam as varandas. Tudo acontecia de forma simples e espontânea, sem pressa, sem pressões. Ricardo observava cada movimento com uma mistura de espanto e admiração. Era um mundo completamente diferente do seu, onde a correria constante e o desejo insaciável por mais ofuscavam qualquer gesto genuíno. Pouco depois, Helena e as crianças juntaram-se a ele. Gustavo, ainda sonolento, sentou-se no colo da mãe. Lívia olhava ao redor, tentando entender como tudo podia ser tão diferente do que conhecia. Dona Zilda, percebendo o desconforto silencioso, convidou-os a conhecer melhor a vila. Foram juntos andando lentamente pelas ruas estreitas. Passaram por pequenas casas, cada uma com um jardim improvisado, vasos feitos de garrafas reaproveitadas, cercas de madeira pintadas à mão. Ricardo parava para conversar com alguns moradores. Descobria histórias de luta, mas também de orgulho e dignidade. Gente que, mesmo tendo pouco, fazia questão de compartilhar o que tinha. Em uma das casas conheceram seu Olavo, um senhor de cabelos brancos que criava galinhas e vendia ovos para ajudar no sustento da família. Ricardo ficou impressionado com a sabedoria simples daquele homem. Ouviu conselhos sobre paciência, sobre o valor das coisas pequenas e sobre como a pressa era inimiga da felicidade. Em outra casa, Dona Marta ofereceu-lhes pedaços de bolo de fubá ainda quente. Helena, que sempre evitava carboidratos e doces por conta da aparência, aceitou sem hesitar. Sentiu o sabor que remetia à infância e não conseguiu evitar um sorriso sincero. Gustavo ajudou a recolher ovos no galinheiro e, pela primeira vez, não reclamou da sujeira. Lívia brincava com as crianças locais, compartilhando brinquedos improvisados. O grupo seguiu até a pequena escola da vila. Lá conheceram a professora Dona Rita, uma mulher apaixonada pelo que fazia, mesmo com recursos escassos. Ricardo ficou tocado ao ver crianças estudando em cadeiras antigas, com lousas gastas, mas olhos brilhantes de interesse e curiosidade. Sentiu-se envergonhado ao lembrar dos próprios filhos reclamando da escola particular de alto padrão, enquanto ali aquelas crianças valorizavam cada lição. O dia avançava, e cada encontro parecia derrubar uma camada de arrogância, uma parede invisível que separava aquela família do mundo real. Ao meio-dia, foram convidados para um almoço comunitário. Uma longa mesa foi montada ao ar livre, debaixo de uma árvore frondosa. Cada morador trouxe algo, e logo a mesa estava cheia de pratos simples e saborosos. Ricardo observava as conversas, as risadas, o companheirismo espontâneo. Sentia-se um estranho e, ao mesmo tempo, parte de algo maior. Helena estava cada vez mais à vontade, trocando receitas, ouvindo histórias de maternidade e superação. Lívia e Gustavo mal apareciam na mesa, tão entretidos estavam nas brincadeiras. Durante o almoço, um fato simples marcou Ricardo profundamente. Um garoto tropeçou e derrubou o prato no chão. Sem hesitar, outra criança levantou-se e lhe deu metade da própria comida sem que ninguém pedisse. O gesto foi natural, automático, e ninguém pareceu notar. Para Ricardo aquilo foi um choque. Em sua vida tudo era negociado, nada vinha sem cobrança ou contrapartida. Ali a solidariedade era instintiva, genuína. À tarde, enquanto descansavam na varanda, Dona Zilda contou histórias da vila, falou das dificuldades enfrentadas nas enchentes, das colheitas perdidas, das doenças que surgiam quando o acesso à cidade ficava bloqueado. Mas, em vez de reclamações,
Havia orgulho em suas palavras. Contava como, em cada dificuldade, a comunidade se unia e encontrava soluções. Ricardo sentia-se cada vez mais pequeno diante daquela grandeza silenciosa. Helena ouvia atenta, refletindo sobre o contraste entre o mundo de aparências em que viviam e a realidade que agora conheciam. As crianças, exaustas das brincadeiras, cochilavam no colo da avó improvisada, que Zilda havia se tornado para eles. Quando o sol começou a se pôr, um grupo de jovens organizou uma pequena apresentação de dança na pracinha. Todos foram convidados a assistir. Sentados em bancos improvisados, Ricardo e Helena aplaudiram cada movimento, cada sorriso sincero. Lívia e Gustavo, envergonhados no início, logo se juntaram aos outros e dançaram também. Ao final da apresentação, um dos jovens aproximou-se de Ricardo e disse: "Aqui a gente não tem muito, mas o que a gente tem a gente compartilha, porque sozinho ninguém chega longe." Aquela frase ficou martelando na cabeça de Ricardo. Pensava em todas as vezes que foi egoísta, que colocou o próprio interesse acima de qualquer outro. A noite caiu, e novamente a vila se reuniu para um jantar coletivo. Dessa vez não havia cerimônia. Era apenas mais uma noite em que a comunidade celebrava a vida. Ricardo já não se sentia um estranho. Conversava com os moradores, ouvia histórias, ria das piadas simples. Helena ajudava a servir as crianças, enquanto Lívia e Gustavo distribuíam pratos. Ao final da refeição, sentaram-se todos em roda, sob a luz suave das lamparinas. Alguém começou a cantar, e logo todos acompanhavam. Não havia luxo. Não. Havia ostentação. Apenas vozes se unindo em harmonia, celebrando o fato de estarem juntos. Ricardo olhou para sua família e sentiu um aperto no peito. Nunca, em todos os anos de riqueza e poder, tinha experimentado algo tão puro e verdadeiro. Naquela noite, antes de se recolherem, Dona Zilda entregou a Ricardo um pequeno caderno. "Escreva aqui o que o senhor quiser. Às vezes, colocar no papel ajuda a entender o que a alma sente." Ele pegou o caderno emocionado, mas não conseguiu escrever. Apenas ficou olhando para as páginas em branco, tentando encontrar palavras que ainda não sabia como formar. Enquanto se preparavam para dormir, Helena comentou: "Eu sempre achei que a gente tinha tudo. Agora eu vejo que a gente não tinha nada." Ricardo não respondeu. Apenas segurou a mão dela e juntos ficaram em silêncio, ouvindo os sons suaves da noite, sabendo que algo dentro deles havia mudado para sempre, mesmo que ainda não soubessem como lidar com isso. A manhã seguinte nasceu com nuvens pesadas. No céu, um prenúncio de chuva iminente. O ar carregava um frescor úmido misturado ao cheiro de terra molhada, que Ricardo reconhecia apenas de lembranças distantes da infância. Helena acordou cedo, sem a habitual pressa que marcava suas rotinas na cidade. Ao lado do marido, tomou o café preparado por Dona Zilda e ficou em silêncio, ouvindo o barulho distante de trovões. Os homens que haviam ido buscar o mecânico retornaram com notícias desanimadoras. A oficina da cidade vizinha estava fechada, por conta de um feriado local. O carro teria que esperar até o dia seguinte. A notícia caiu como um peso sobre a família, principalmente sobre Ricardo, acostumado a resolver tudo rapidamente, com dinheiro e influência. Pela primeira vez, ele se viu impotente diante de um obstáculo que não poderia ser contornado com uma simples ligação ou um pagamento generoso. O restante da manhã passou lentamente, e o céu logo desabou em uma chuva forte. As crianças se divertiam correndo descalças na lama, enquanto Ricardo e Helena observavam da varanda. A princípio, ficaram horrorizados ao ver Lívia e Gustavo sujos de barro, rindo alto, despreocupados. Mas, aos poucos, aquele som de risadas espontâneas começou a tocar algo dentro deles. Na cidade tudo era limpo, controlado, organizado. As crianças não brincavam sem supervisão, não se sujavam, não corriam descalças. Aqui, o caos simples da natureza e da liberdade produzia alegria verdadeira. Ricardo percebeu com desconforto o quanto havia privado seus filhos de momentos genuínos, em nome de regras e aparências. A tarde chegou, e com ela, um convite inesperado. Um dos moradores, seu Elias, iria realizar um reparo em sua cerca e convidou Ricardo para ajudá-lo.
O empresário hesitou. Suas mãos, acostumadas apenas a apertar botões e assinar documentos, não sabiam manejar ferramentas. Mas, impulsionado por algo que não entendia, aceitou. O trabalho foi simples, mas exigente. Cortar madeira, segurar tábuas, martelar. No início, Ricardo estava perdido, mas seu Elias foi paciente. Aos poucos, ele foi aprendendo, e mais do que isso, compreendendo o valor do esforço físico. Ao final da tarde, sujo de terra e com as mãos doendo, Ricardo sentiu uma satisfação que desconhecia. A cerca estava consertada e ele havia participado daquilo de forma concreta. Helena, por sua vez, ajudava Dona Zilda a preparar pães caseiros. Amassava a massa com força, sentindo o cheiro do fermento e a textura pegajosa entre os dedos. Recordava-se das empregadas em casa, sempre fazendo tudo por ela, enquanto sua função era apenas aprovar ou reclamar. Aqui não havia quem fizesse por ela. Precisava aprender, tentar, errar, e surpreendentemente estava gostando. Ao entardecer, a vila ficou iluminada por pequenas lamparinas, já que a energia elétrica havia oscilado durante a tempestade. No jantar, mais uma vez comunitário, a comida foi simples, mas farta. E a conversa, como sempre, leve e verdadeira. Gustavo contou sobre suas aventuras na lama, arrancando risos de todos. Lívia, tímida, mostrou desenhos que havia feito com as outras crianças. Depois do jantar, um pequeno grupo de moradores organizou uma roda de histórias. Cada um contava um causo antigo, uma lembrança de infância ou uma lição aprendida com o tempo. Ricardo ouviu atento, absorvendo aquelas narrativas simples que carregavam mais sabedoria do que muitos livros de negócios que já havia lido. Em determinado momento, um dos moradores perguntou a ele sobre sua vida na cidade. Pela primeira vez, Ricardo não soube o que dizer. Falar sobre reuniões intermináveis, cifras astronômicas e festas luxuosas parecia não ter sentido ali. Então, falou sobre sua infância, sobre brincadeiras que tinha esquecido, sobre o cheiro da cozinha da avó, sobre os domingos na casa dos tios. A roda silenciou, ouvindo cada palavra. Quando terminou, recebeu aplausos sinceros e sorrisos acolhedores. Helena também foi convidada a falar. Contou sobre sua juventude, sobre o sonho de ser professora, um sonho abandonado em nome de um casamento planejado e uma vida de aparências. As mulheres da vila ouviram em silêncio, algumas enxugando lágrimas discretas. Ao final, abraçaram-na, dizendo que nunca é tarde para recomeçar. Naquela noite, o silêncio do quarto não era desconfortável. Era cheio de pensamentos, de questionamentos profundos. Ricardo segurava o pequeno caderno dado por Dona Zilda, e desta vez conseguiu escrever. Colocou no papel o quanto estava confuso, mas também agradecido por estar ali. Helena, ao seu lado, confessou: "Eu não quero voltar a ser quem eu era." Ele apenas a abraçou sem palavras, entendendo cada sílaba dita e não dita. A chuva voltou durante a madrugada, tamborilando suave no telhado de zinco. O som, em vez de incomodar, acalmava. Ricardo levantou-se, foi até a janela e observou a vila adormecida. Pensou na cerca que ajudou a consertar, nas histórias ouvidas, nos sorrisos recebidos sem cobrança. Sentiu um nó na garganta e lágrimas silenciosas escorreram. Não eram de tristeza, mas de alívio, de libertação. Quando voltou para a cama, Helena ainda estava acordada. Os olhos dela também estavam úmidos. "Estamos reaprendendo a viver", sussurrou. Ele concordou, abraçando-a forte. Pela primeira vez em anos, não sentiram o peso das obrigações. Apenas a leveza de estarem juntos, verdadeiramente juntos, sem máscaras ou papéis sociais. Ao amanhecer, a chuva cessou, e a vila acordou com o canto dos pássaros, agora ainda mais vibrante. Ricardo e Helena saíram para a varanda e encontraram Dona Zilda já preparando o café. Sentaram-se à mesa e, sem cerimônia, começaram a ajudar a colocar a mesa, a servir o café, a lavar as xícaras. Atos simples que antes pareceriam indignos, agora eram gestos de aprendizado e humildade. O dia seguinte traria o conserto do carro e a possibilidade de partir, mas, por ora, nada disso importava. O que importava era cada pequeno gesto, cada palavra ouvida,
cada lição silenciosa que aquela vila estava ensinando. E mesmo sem saber como, Ricardo e Helena tinham certeza de que jamais seriam os mesmos depois desses dias. A manhã começou com o céu limpo, o cheiro da terra molhada ainda presente no ar, lembrando a tempestade da noite anterior. Ricardo, Helena, Lívia e Gustavo despertaram sem pressa, algo inédito para eles. Não havia compromissos marcados, nem telefonemas importantes, tampouco e-mails aguardando respostas imediatas. Apenas o tempo que corria devagar, em harmonia com o ritmo da vila. Dona Zilda preparava o café da manhã quando a família desceu para a varanda. Não havia luxo na mesa posta, mas havia fartura e carinho. Pães caseiros, bolo de fubá, leite fresco, café forte e frutas colhidas no quintal. Ricardo, acostumado aos cafés da manhã servidos por funcionários uniformizados em sua mansão, sentia o prazer da simplicidade. Serviu-se sem pressa, apreciando o sabor verdadeiro das coisas feitas à mão. Helena, sentada ao seu lado, observava os detalhes. As mãos marcadas de Dona Zilda, o sorriso sincero dos vizinhos que passavam e acenavam, o cheiro da comida fresca misturado ao vento suave. Após o café, receberam a notícia de que o mecânico só poderia chegar no fim do dia. A princípio, essa informação teria irritado profundamente Ricardo em outros tempos. Hoje, porém, ele apenas sorriu e agradeceu. Tinha, pela primeira vez em anos, um dia inteiro sem cobranças, um dia para viver. As crianças foram convidadas a participar de uma pequena atividade na escola da vila. Lívia e Gustavo hesitaram no começo, mas acabaram aceitando, incentivados pelos amigos que haviam feito nos últimos dias. Helena e Ricardo decidiram acompanhar. Na escola encontraram um ambiente humilde, mas cheio de vida. As paredes eram decoradas com desenhos feitos pelas próprias crianças. Não havia computadores modernos, tampouco recursos tecnológicos, mas havia curiosidade e vontade de aprender. Dona Rita, a professora, pediu a ajuda de Ricardo para contar às crianças como era o mundo lá fora. Ele começou a falar das grandes cidades, dos prédios altos, das luzes, do trânsito caótico. Mas, enquanto falava, percebeu o vazio das próprias palavras. Olhou para aqueles rostinhos atentos e entendeu que não precisava impressioná-los. Precisava ser honesto. Então, falou de coisas simples, das brincadeiras de sua infância, do cheiro de bolo saindo do forno na casa da avó, do quintal onde subia em árvores. As crianças ouviram fascinadas, não pelos detalhes grandiosos, mas pela sinceridade em sua voz. Enquanto isso, Helena participava de uma roda de conversa com as mulheres da vila. Ouviu histórias de partos feitos em casa, de noites em claro, cuidando de filhos doentes, de perdas e superações. Relatos contados com lágrimas nos olhos, mas também com orgulho. Mulheres que, apesar das dificuldades, nunca deixaram de lutar. Helena percebeu o quanto sua própria vida havia sido protegida, cercada por facilidades e vaidades. Sentiu-se pequena diante da força daquelas mulheres. Ao meio-dia, a vila preparou mais um almoço coletivo. Desta vez, Ricardo e Helena quiseram ajudar ativamente. Cortaram legumes, mexeram panelas, ajudaram a servir a comida. Gustavo e Lívia ajudaram a arrumar as mesas, colocaram copos, distribuíram talheres. O almoço foi servido sob a sombra de árvores, e a conversa corria solta entre todos. Não havia distinção entre ricos e pobres, apenas pessoas dividindo alimento e histórias. Após o almoço, Ricardo foi convidado a conhecer a pequena horta comunitária da vila. Lá, encontrou um grupo de moradores cuidando das plantas com dedicação. Perguntaram se ele gostaria de ajudar. Sem hesitar, aceitou. Colocou as mãos na terra, arrancou ervas daninhas, plantou sementes. Sentiu o cheiro forte da terra molhada, o calor do sol no rosto e uma paz que não sentia há muito tempo. Pensou nas reuniões intermináveis, nas cifras altíssimas, nas decisões calculadas. Nada daquilo trazia a satisfação que agora sentia, ajoelhado na terra, ouvindo o canto dos pássaros e o riso das crianças ao longe. Helena, por sua vez, acompanhava Dona Zilda na visita a uma senhora idosa e doente da vila. Levaram sopa quente e palavras de consolo. Helena, inicialmente desconfortável,
Logo se viu envolvida em gestos simples de carinho. A senhora agradecia com os olhos marejados, apertando as mãos de ambas em sinal de gratidão. Helena saiu daquela casa em silêncio, refletindo sobre quantas vezes ignorara situações parecidas na cidade, ocupada demais com compromissos fúteis. À tarde, Ricardo e Helena encontraram-se novamente na varanda de Dona Zilda. Sentaram-se lado a lado, olhando o movimento tranquilo da vila. Não precisaram falar. O silêncio entre eles estava cheio de significados. As crianças apareceram pouco depois, cansadas, sujas de terra, mas sorrindo de orelha a orelha. O pôr do sol coloriu o céu em tons de laranja e rosa. A vila parecia ainda mais bonita sob aquela luz suave. Um grupo de jovens começou a tocar violão na praça, e logo a música se espalhou pelo ar. Ricardo e Helena caminharam até lá de mãos dadas. Sentaram-se na grama, assistindo às crianças dançando, aos casais conversando baixinho, aos idosos sorrindo ao ver a vida seguindo seu curso com simplicidade e beleza. Quando a noite caiu, o jantar foi novamente coletivo. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Os moradores pediram que a família contasse o que havia aprendido até ali. Ricardo respirou fundo e falou. Falou do quanto se sentia pequeno diante da grandeza daquela comunidade, da força que encontrara em gestos simples, do valor das pequenas coisas. Helena, emocionada, falou do quanto havia desaprendido a olhar para o outro e como estava redescobrindo isso ali. Lívia e Gustavo contaram das brincadeiras, dos novos amigos e de como se sentiam mais livres ali do que em qualquer parque de diversões. Ao final da noite, um coro espontâneo começou a cantar uma música simples, que falava de amizade e gratidão. Ricardo olhou para sua família e viu neles o mesmo brilho nos olhos que via nas crianças da vila. Um brilho que não vinha de luxo, mas de liberdade e autenticidade. De volta à casa de Dona Zilda antes de dormir, Helena sussurrou. Nós tínhamos tudo, mas éramos pobres. Aqui eles têm pouco, mas são ricos. Ricardo a abraçou, sentindo o peso e a verdade daquelas palavras. Sabia que, ao retornar à cidade, nada seria como antes. O luxo perderia o brilho, a arrogância daria lugar à humildade. E a verdadeira riqueza, agora sabia, estava nas coisas simples, nas relações sinceras, na generosidade desinteressada. Naquela noite, adormeceram em paz, sabendo que haviam encontrado algo que dinheiro algum poderia comprar. Algo que carregariam para sempre em seus corações. O dia começou com o céu límpido e o sol aquecendo suavemente o vilarejo. Após tantos momentos de partilha e aprendizado, a família de Ricardo começava a se sentir pertencente àquele ambiente, mesmo que soubesse, no fundo, que a estadia era temporária. Gustavo e Lívia acordaram animados para mais um dia de brincadeiras e aventuras ao lado das outras crianças. Helena preparava-se para ajudar Dona Zilda nas tarefas da cozinha, enquanto Ricardo caminhava até a praça, disposto a ajudar em alguma atividade comunitária. Tudo parecia correr com a mesma serenidade dos dias anteriores, até que o inesperado aconteceu. Enquanto corria com os amigos na estrada de terra batida, Gustavo tropeçou em uma raiz exposta e caiu de mau jeito. O choro foi imediato e desesperado. Helena, ao ouvir o grito do filho, correu até o local seguida por Ricardo. Encontraram o menino no chão, agarrando o tornozelo e chorando de dor. O susto transformou rapidamente a calma em desespero contido. Ricardo, acostumado à presença de médicos particulares e clínicas sofisticadas, sentiu um pânico silencioso ao perceber que não havia ambulâncias ou hospitais de fácil acesso. Olhou ao redor, sem saber o que fazer, o coração disparado. Helena tentava acalmar o filho, mas sua voz tremia. A ausência do conforto da medicina particular, das respostas rápidas e soluções imediatas que o dinheiro sempre lhes proporcionou, tornou-se brutalmente evidente. Sem demora, alguns moradores se aproximaram. Entre eles, seu Elias, que tinha conhecimentos de primeiros socorros aprendidos ao longo da vida. Ajoelhou-se ao lado de Gustavo e, com paciência, examinou o tornozelo inchado. Ricardo observava cada movimento, sentindo-se inútil e impotente. Seu Elias falou com tranquilidade. Parece uma torção forte, mas não está quebrado.
Vamos cuidar disso juntos. Levaram Gustavo até a casa de Dona Zilda. O menino chorava menos, mas ainda sentia dor. Helena limpava o rosto do filho com um pano úmido, os olhos marejados. Dona Zilda trouxe água morna e folhas de erva que, segundo ela, ajudariam a aliviar a dor e o inchaço. Ricardo, hesitante, questionava a eficácia daquele cuidado simples, mas não tinha alternativa. O ritual de cuidado começou. Compressas foram feitas. O tornozelo foi cuidadosamente enfaixado e palavras suaves foram ditas ao menino, que aos poucos se acalmava. Ricardo e Helena observavam em silêncio, engolindo o orgulho que, até então, sempre os colocava acima de qualquer situação. Ali não havia posição social que os diferenciasse. Eram apenas pais aflitos, dependendo da solidariedade e do conhecimento simples dos moradores. Aos poucos, Gustavo adormeceu, cansado do choro e do susto. Ricardo sentou-se na varanda, passando as mãos pelos cabelos, sentindo o peso da impotência. Helena se aproximou e, sem dizer palavra, sentou-se ao seu lado. Não havia críticas, apenas um entendimento silencioso de que, naquele momento, estavam vulneráveis como nunca estiveram. Alguns moradores vieram até eles oferecendo palavras de consolo e apoio. Dona Zilda, com sua sabedoria tranquila, disse: "Nem tudo na vida a gente resolve com dinheiro. Às vezes, é preciso paciência e fé no cuidado simples." Ricardo apenas assentiu, sentindo-se pequeno diante daquela verdade inquestionável. O restante do dia foi marcado pela atenção constante a Gustavo. As crianças da vila vieram visitá-lo, trazendo pequenos presentes feitos à mão. Um carrinho de madeira, um desenho colorido, uma pulseira trançada com barbante. Gestos simples, mas carregados de afeto genuíno. Gustavo, apesar da dor, sorria entre uma visita e outra. Ricardo saiu para caminhar um pouco, buscando clarear a mente. Encontrou-se com seu Elias, que o convidou para sentar-se sob uma árvore. Ali, conversaram longamente. O homem falou sobre como a vida na vila ensinava o valor da paciência e da resiliência. Contou histórias de doenças enfrentadas sem recursos, mas superadas com união e coragem. Ricardo ouviu atentamente, cada palavra gravando-se em sua memória. Enquanto isso, Helena permaneceu ao lado do filho, trocando compressas, acariciando seus cabelos, contando histórias antigas. Percebia o quanto havia negligenciado momentos assim em nome de uma rotina atarefada e superficial. Ali, no silêncio da casa simples, redescobria o prazer de cuidar, de estar presente sem distrações. O entardecer chegou devagar, tingindo o céu de tons dourados. Ricardo retornou para casa com o olhar sereno, mas carregado de reflexões. Encontrou Helena e Gustavo na varanda. O menino estava melhor, e um leve sorriso iluminava seu rosto cansado. Lívia chegou pouco depois, acompanhada das outras crianças, trazendo frutas frescas para o irmão. O jantar daquela noite foi silencioso, mas cheio de significado. Cada olhar trocado entre Ricardo, Helena e os moradores era de gratidão e reconhecimento. Não havia palavras suficientes para expressar o que sentiam. Depois do jantar, sentaram-se, todos na varanda, ouvindo a chuva leve que começava a cair novamente. Dona Zilda trouxe um chá quente e contou mais uma de suas histórias, dessa vez sobre uma enchente que havia quase destruído a vila anos atrás. Contou como, na ocasião, todos se uniram, dividindo o pouco que restava, cuidando uns dos outros, reconstruindo juntos. A força não vem do que temos, mas do que somos capazes de fazer quando tudo parece desabar, disse ela, olhando nos olhos de Ricardo. Naquela noite, quando foram se deitar, Ricardo pegou novamente o pequeno caderno. Escreveu sobre o medo, sentido, sobre a impotência diante da dor do filho e sobre o alívio de encontrar apoio em mãos simples e corações solidários. Helena, deitada ao lado dele, segurou sua mão e disse: "Hoje aprendi que ser forte não é ter controle sobre tudo. É aceitar ajuda quando precisamos." Ricardo concordou, apertando a mão dela com força. Antes de adormecer, Ricardo olhou para o teto de madeira e pensou em todas as vezes que desprezou a simplicidade, confiando apenas em sua posição e recursos. Agora entendia que a verdadeira força estava na humildade de reconhecer a própria fragilidade
e na coragem de confiar no próximo. Adormeceu com esse pensamento, sentindo-se diferente, transformado por dentro, ainda que não soubesse como expressar em palavras o que, enfim, começava a florescer no coração. O amanhecer trouxe a promessa de um dia mais quente e luminoso. O céu azul, sem nuvens, contrastava com o sentimento ambíguo que pairava sobre a família de Ricardo. O carro finalmente estava consertado. O mecânico, um homem simples e dedicado, chegara na noite anterior e trabalhara até tarde, garantindo que o veículo estivesse em perfeitas condições. No entanto, diante da iminência da partida, o ambiente dentro da casa de Dona Zilda estava carregado de silêncio e reflexão. Ricardo despertou antes dos demais. Sentou-se na varanda, observando o movimento lento da vila. Crianças caminhavam para a escola, mulheres carregavam cestas com frutas e legumes, e os homens se preparavam para mais um dia de trabalho árduo. Pela primeira vez, ele sentiu vontade de fazer parte daquilo, de pertencer a algo que não se media em cifras, mas em gestos. Helena acordou pouco depois e se juntou a ele. Não precisaram trocar palavras. O olhar de ambos dizia o que sentiam. Um desejo inesperado de permanecer mais um pouco. Quando Lívia e Gustavo acordaram, também não demonstraram a empolgação que certamente teriam sentido dias antes diante da perspectiva de voltar para a mansão. Havia algo naquela vila que os prendia, uma sensação de liberdade, de pertencimento, de paz que jamais haviam experimentado entre os muros altos da propriedade luxuosa onde viviam. O café da manhã foi preparado em silêncio. Dona Zilda parecia compreender o que se passava. Serviu o café forte, o pão caseiro e as frutas frescas, como fazia todas as manhãs. A mesa estava cheia, mas o clima era de despedida. Após o café, Ricardo levantou-se e, com um nó na garganta, anunciou que era hora de partir. Reuniram suas poucas malas. As crianças despediram-se dos amigos com abraços apertados e promessas sinceras de que nunca esqueceriam aqueles dias. Helena abraçou as mulheres da vila uma a uma, emocionada, recebendo palavras de carinho e conselhos de vida que guardaria para sempre. Ricardo apertou as mãos dos homens que o ajudaram e o acolheram sem esperar nada em troca, agradecendo com um respeito que jamais havia sentido por alguém fora do seu círculo de negócios. Dona Zilda foi a última a se despedir. Abraçou Ricardo e sussurrou: "Lembre-se do que aprendeu aqui. Não permita que o tempo apague." Abraçou Helena com a ternura de uma mãe, desejando-lhe força e sabedoria. Beijou as crianças na testa, deixando nelas um carinho que parecia eterno. A família entrou no carro em silêncio. Ricardo ligou o motor e lentamente começou a seguir pela estrada de terra. No entanto, após poucos metros parou o carro, desligou o motor e virou-se para Helena. "Eu não consigo ir embora assim", disse, com a voz embargada. Helena assentiu. Sentiam que precisavam retribuir de alguma forma, ainda que não soubessem exatamente como. Voltaram à vila, surpreendendo todos que já haviam se despedido. Ricardo pediu para reunir os moradores na praça. Com humildade, explicou o motivo do retorno. Não podiam partir sem agradecer verdadeiramente e sem tentar contribuir de alguma maneira. Ofereceu ajuda financeira, prometendo recursos para melhorar a escola, a infraestrutura, a saúde da vila. O silêncio foi imediato. Os moradores se entreolharam. Depois, um dos mais velhos, seu Olavo, deu um passo à frente e falou: "Agradecemos sua generosidade, doutor. Mas o que temos aqui não se compra com dinheiro. O senhor já nos deu o maior presente, o reconhecimento. Só pedimos que, quando voltar para o seu mundo, leve isso no coração e viva de forma diferente." As palavras de seu Olavo foram como um soco no estômago de Ricardo. Ele, que sempre acreditara que tudo se resolvia com dinheiro, foi confrontado pela força simples de um princípio que desconhecia: o valor do exemplo, da mudança interior. Com os olhos marejados, apenas assentiu. Helena também tentou oferecer doações, roupas, alimentos, melhorias estruturais. Mais uma vez, ouviu a mesma resposta. A vila não precisava de bens materiais. Precisava que eles, ao retornarem para a vida de luxo, fossem agentes de mudança em seus círculos. Precisavam que mostrassem, com atitudes,
que a verdadeira riqueza não estava na ostentação, mas na generosidade sincera, na humildade, no respeito. Ricardo, diante daquela recusa respeitosa, sentiu-se desarmado. Pela primeira vez entendeu que o dinheiro, tão poderoso em seu mundo, não tinha valor algum diante da grandeza moral daquela comunidade. A emoção transbordava em seus olhos quando agradeceu com um nó na garganta e prometeu que não esqueceria. A partida, agora inevitável, aconteceu de forma silenciosa. No caminho de volta, o carro seguia devagar pela estrada de terra. As crianças olhavam pela janela, silenciosas, absorvendo cada detalhe da paisagem que ficaria para sempre na memória. Helena segurava a mão de Ricardo, compreendendo que aquele retorno não seria apenas físico, mas emocional e espiritual. O silêncio no carro era carregado de pensamentos profundos. Cada um, em seu íntimo, fazia promessas silenciosas. Ricardo pensava em como mudaria a forma de conduzir seus negócios, como passaria a ouvir mais e impor menos. Helena refletia sobre sua relação com as pessoas, prometendo a si mesma abandonar a superficialidade e cultivar amizades verdadeiras. Lívia e Gustavo, ainda jovens, levavam consigo a lembrança de um mundo simples e genuíno, onde a felicidade não dependia de bens materiais. Quando chegaram à estrada asfaltada, Ricardo parou o carro novamente. Olhou para trás, em direção à vila que já não podiam ver. "Nunca vamos esquecer", murmurou. Helena assentiu, emocionada. As crianças, silenciosas, apenas observavam. O carro retomou a marcha, agora em direção à cidade grande, mas o espírito da vila seguia com eles. A viagem de volta foi longa e silenciosa. O rádio permaneceu desligado. Cada um absorvia o impacto daqueles dias, repassando mentalmente cada gesto, cada palavra, cada olhar recebido. Quando finalmente avistaram os prédios altos, o trânsito caótico e o movimento incessante da cidade, sentiram-se deslocados, estrangeiros em um ambiente que antes era o único que conheciam. Ao chegarem na mansão, foram recebidos por empregados, solícitos que perguntavam se desejavam algo, se a viagem havia sido boa. Ricardo respondeu com educação, mas sem o tom de autoridade habitual. Helena pediu que todos fossem dispensados para o restante do dia. Queria silêncio, queria tempo, para processar tudo o que haviam vivido. As crianças subiram para seus quartos, mas não ligaram os aparelhos eletrônicos. Ficaram sentadas, olhando pela janela, refletindo. Ricardo e Helena sentaram-se na ampla sala de estar, cercados por objetos caros, obras de arte, móveis sofisticados, e pela primeira vez sentiram um vazio profundo. Ali, naquele ambiente impecável, faltava vida. Faltava verdade. O jantar daquela noite foi simples. Helena mesma foi à cozinha, preparou algo leve, e sentaram-se à mesa como nunca haviam feito. Antes, sem formalidades, sem empregados servindo, apenas os quatro juntos. Conversaram sobre a vila, sobre as pessoas, sobre o que haviam aprendido. Era o começo de algo novo, o início de uma transformação que sabiam não poderia ser interrompida. Naquela noite, antes de dormir, Ricardo olhou para Helena e disse: "Não podemos voltar a ser quem éramos." Ela concordou, e juntos prometeram que, a partir daquele momento, tudo seria diferente. O aprendizado da vila não ficaria para trás. Seria levado adiante, vivido a cada dia, compartilhado com quem estivesse ao redor. Adormeceram com esse compromisso silencioso, certos de que, apesar do retorno físico, suas almas permaneceriam para sempre ligadas àquele pequeno vilarejo que, em tão pouco tempo, transformou suas vidas. A rotina na mansão retomou-se com sua grandiosidade silenciosa, mas algo havia mudado de maneira irreversível. As paredes antes imponentes agora pareciam frias e distantes. O som dos passos sobre o mármore não possuía mais o mesmo peso de poder, e o brilho das peças de arte não refletia mais orgulho, mas um incômodo vazio. A família de Ricardo, acostumada a viver na ponta do luxo, sentia-se desajustada, como se tudo ao redor não fizesse mais sentido. Logo pela manhã, a movimentação de empregados e motoristas seguiu como sempre. O café da manhã foi servido.
de forma impecável, com pratarias reluzentes e taças de cristal. Ricardo, porém, dispensou o serviço, preparou seu próprio café, algo que jamais havia feito, e sentou-se à mesa com sua família. Helena fez o mesmo, e as crianças, ainda envoltas em silêncio reflexivo, seguiram o exemplo. Durante a refeição, as conversas foram simples e contidas. Gustavo comentou timidamente que sentia falta das brincadeiras na vila. Lívia, de forma ainda mais suave, confessou que não via mais graça em seus brinquedos eletrônicos. Ricardo e Helena ouviram atentamente. Não havia o que dizer. Ambos sabiam que aquela ausência de interesse pelos objetos de consumo não era passageira. Era resultado da transformação silenciosa que todos estavam vivenciando. Após o café, Ricardo retirou-se para o escritório. Mas, ao sentar-se diante da mesa de madeira maciça, cercado de papéis importantes, contratos e relatórios financeiros, sentiu-se sufocado. Pegou um documento qualquer, leu a primeira linha e o largou imediatamente. Não conseguia mais focar na frieza dos números. Levantou-se e foi até a janela. Observou o jardim impecavelmente podado, as flores plantadas de forma calculada, o gramado sem imperfeições. Tudo planejado, organizado, sem vida espontânea. Do lado de fora, o mundo continuava girando em torno de aparências. Carros importados passavam pela rua. Motoristas uniformizados aguardavam em fila indiana, na entrada das casas vizinhas. Era um mundo que até então ele dominava. Agora, sentia-se um intruso. Helena, por sua vez, decidiu visitar seu círculo social. As amigas, todas vestidas em roupas de grife, falavam de viagens planejadas, joias recém-adquiridas e jantares em restaurantes premiados. Durante toda a conversa, Helena permaneceu calada, apenas observando. A superficialidade daquelas trocas, que antes parecia natural, agora soava vazia. Ao final do encontro, sentiu um alívio inexplicável ao se despedir e prometer a si mesma que não faria mais parte daquele ambiente fútil. As crianças voltaram ao colégio. Gustavo, sempre acostumado a ser o centro das atenções por conta do sobrenome e do poder do pai, agora demonstrava outro tipo de liderança. Ajudava colegas nas tarefas, defendia os mais tímidos, compartilhava brinquedos sem ostentação. Lívia, antes reservada e um tanto arrogante, passou a observar mais, ouvir mais, e surpreendeu colegas ao convidá-los para estudar juntos, sem qualquer pretensão ou cobrança. Ricardo sabia que precisaria voltar ao trabalho. As responsabilidades não desapareciam, mas o modo de enxergá-las havia mudado drasticamente. Em sua primeira reunião, notou olhares estranhando sua nova postura. Estava mais calmo, mais atento ao que os outros diziam. Não interrompia, não impunha ordens de forma ríspida. Perguntava, ouvia, ponderava. Quando propôs reuniões menores e mais humanizadas, sem a pompa habitual, enfrentou resistência. Seus sócios olhavam-no com desconfiança, mas ele manteve a postura. Dispensou as formalidades e preferiu reuniões em torno de uma mesa simples, onde todos pudessem se sentir à vontade para opinar. Em casa, as mudanças eram ainda mais visíveis. Helena decidiu participar das tarefas domésticas. Surpreendeu as empregadas ao ajudar a arrumar a mesa do jantar, ao lavar pratos, ao organizar a cozinha. No início, houve desconforto entre os funcionários. Não sabiam como reagir àquilo, mas aos poucos perceberam que não era um gesto passageiro, tampouco uma demonstração teatral. Era um aprendizado. As noites tornaram-se momentos de partilha verdadeira. Sentavam-se juntos na varanda, olhando o céu, conversando sobre o dia. Gustavo falava sobre seus colegas e as pequenas conquistas no colégio. Lívia comentava sobre as aulas e as amizades sinceras que estava cultivando. Helena e Ricardo ouviam, com orgulho silencioso, sabendo que seus filhos estavam crescendo com valores que jamais poderiam ter ensinado com palavras, mas que agora aprendiam com atitudes. O ambiente da mansão começou a mudar lentamente. Ricardo decidiu abrir mão de algumas luxuosidades, vendeu carros supérfluos, dispensou eventos ostentatórios, redirecionou recursos para projetos sociais que pudessem impactar pessoas de verdade.
Helena passou a visitar comunidades carentes, não para fazer caridade de fachada, mas para ouvir histórias, entender necessidades e ajudar de maneira discreta, respeitosa. O nome da família, antes associado apenas à ostentação e ao poder, começou a ganhar outro significado entre aqueles que os conheciam. Os funcionários comentavam sobre as mudanças com surpresa e admiração. Os amigos mais próximos estranhavam, alguns criticavam, outros afastavam-se. Mas os que permaneceram foram aqueles que compreendiam que, finalmente, estavam diante de pessoas que haviam encontrado algo raro: autenticidade. Ricardo, em uma noite silenciosa, sentou-se em seu escritório e abriu novamente o caderno que trouxera da vila. Escreveu longamente sobre a sensação de estranheza ao voltar, sobre o vazio que sentira e sobre o desejo sincero de viver de forma diferente. Escreveu sobre a promessa silenciosa que havia feito a si mesmo de nunca esquecer o que aprendera ali. Helena, lendo sobre o ombro dele, acrescentou em sua caligrafia delicada: somos responsáveis por transformar o mundo ao nosso redor, começando pela forma como olhamos para as pessoas. Fecharam o caderno e colocaram-no sobre a mesa como um lembrete constante. A cada manhã, ao acordar, olhavam um para o outro e sabiam que a jornada de transformação não seria fácil, mas estavam dispostos e, mais importante, estavam juntos. As crianças, sem perceber, eram o reflexo mais puro daquela mudança. Não precisavam de discursos, bastava olhar para os pais e ver nos gestos diários o exemplo que moldaria suas vidas para sempre. O luxo permanecia ao redor, mas já não ditava regras. Os eventos sociais foram substituídos por encontros simples, com pessoas verdadeiras, conversas honestas, risos espontâneos. As relações superficiais foram pouco a pouco deixadas de lado. E no lugar delas, surgiam laços verdadeiros, construídos com base no respeito e na humildade. Em cada detalhe do dia, em cada decisão tomada, Ricardo e Helena recordavam as palavras dos moradores da vila. A promessa silenciosa, feita na estrada de volta, ecoava dentro deles. Nunca esqueceriam. E, mais do que isso, fariam de tudo para que a lição aprendida ali se tornasse o pilar de suas vidas. Os dias passavam, e a mansão de Ricardo, que antes transbordava vaidade e luxo, agora parecia apenas um cenário exagerado de excessos desnecessários. A rotina seguia, mas o brilho não era o mesmo. Ricardo caminhava pelos corredores espaçosos, sentindo que as paredes frias e decoradas escondiam um silêncio desconfortável. O ouro nas molduras dos quadros e o mármore do chão não traziam calor algum. Helena, que antes encontrava prazer em reorganizar decorações, agora percebia como cada objeto parecia sem propósito. Ricardo voltou ao escritório e as reuniões empresariais tornaram-se para ele um campo de batalha entre o que havia aprendido e a resistência do mundo corporativo. Em cada sala de conferências, olhares oscilantes e sorrisos ensaiados o rodeavam. Os sócios esperavam o mesmo Ricardo inflexível, estratégico e arrogante. Em vez disso, encontraram um homem mais calmo, atento às opiniões alheias, disposto a ouvir ideias simples sem julgamento imediato. Na primeira grande reunião após o retorno, Ricardo percebeu o estranhamento no ar. Discursos longos sobre cifras e projeções de lucros soavam ocos para ele agora. Quando questionado sobre os próximos passos da empresa, respondeu com cautela, ressaltando a importância de ouvir mais a equipe, valorizar o ambiente humano e resgatar a confiança entre todos. Silêncio absoluto. Olhares perplexos. Um sócio, mais antigo, perguntou irônico: desde quando nos preocupamos com os sentimentos? Ricardo, com serenidade, respondeu: desde sempre, mas estávamos ocupados demais fingindo que isso não importava. Helena também enfrentava o retorno ao seu círculo social. Encontros regados a champanhe, conversas sobre viagens internacionais e roupas de grife a entediavam profundamente. As amigas não compreendiam o olhar distante e a paciência curta diante de conversas fúteis. Em um jantar, uma delas comentou sobre um colar de diamantes recém-adquirido, esperando elogios. Helena apenas sorriu, e quando questionada sobre suas últimas aquisições, respondeu:
Comprei tempo de qualidade com minha família. O silêncio desconfortável foi cortado por risadinhas contidas. No fundo, ela sabia que aquelas amizades já não tinham mais sentido. Lívia e Gustavo, mesmo jovens, sentiam o peso do retorno à rotina superficial. No colégio, as conversas entre os colegas giravam em torno de novos celulares, carros caros dos pais, festas luxuosas. Gustavo tentava compartilhar histórias sobre a vila, mas recebia olhares confusos, como se estivesse falando de um mundo distante e irrelevante. Lívia, antes a garota popular, passou a sentar-se com colegas mais discretos, ajudando-os em tarefas e ouvindo suas dificuldades sem arrogância. A mudança foi notada e as fofocas começaram. Em casa, as noites eram repletas de conversas honestas. Ricardo e Helena sabiam que o caminho da transformação não seria simples. Amigos se afastavam, sócios questionavam, e o ambiente em que sempre viveram parecia rejeitar suas novas atitudes. Mesmo assim, resistiam. Não havia mais retorno possível. Certo dia, durante uma reunião importante, uma proposta agressiva de expansão foi colocada à mesa. Ricardo ouviu atentamente, mas sentiu o velho incômodo pulsar. Sabia que aquela decisão traria lucros imensos, mas à custa do bem-estar de centenas de funcionários e da descaracterização de uma comunidade inteira. Enquanto os sócios discutiam, animados, ele permaneceu em silêncio, refletindo. Quando todos aguardaram sua palavra final, respondeu com firmeza: "Não vamos seguir adiante. Lucros que destroem vidas não valem a pena." A sala ficou em silêncio. Murmúrios surgiram. Chamaram-no de ingênuo, disseram que estava se deixando levar por sentimentalismos. Mas ele se manteve firme. Após a reunião no corredor, um dos funcionários mais antigos aproximou-se e baixinho disse: "Obrigado." Aquele pequeno gesto foi mais valioso para Ricardo do que qualquer aprovação financeira. Helena, enfrentando pressões e perguntas insistentes, decidiu afastar-se dos compromissos sociais vazios. Passou a dedicar-se a um projeto pessoal: ajudar mães solteiras em situação de vulnerabilidade. Não havia câmeras, não havia publicidade. Apenas ela, ouvindo histórias de mulheres que lutavam sozinhas, oferecendo apoio silencioso e eficaz. As crianças, enfrentando a resistência dos colegas, passaram a valorizar ainda mais o círculo familiar. Em casa, encontravam refúgio. Conversavam sobre as dificuldades de adaptação, e Ricardo sempre reforçava: "Não importa o que digam, o certo é o que fazemos quando ninguém está olhando." Helena completava: "A verdadeira coragem está em manter-se fiel ao que acreditamos, mesmo quando o mundo nos vira as costas." Certa noite, após um jantar simples preparado por eles mesmos, Ricardo abriu novamente o caderno onde registrava suas reflexões desde o retorno. Escreveu sobre o vazio do luxo, sobre as amizades frágeis que se desfaziam diante da ausência de ostentação. Escreveu sobre a dureza de ser criticado por querer fazer o certo e, acima de tudo, escreveu sobre o orgulho de estar resistindo. Helena, ao ler suas palavras, emocionou-se. Disse-lhe que, mesmo com toda a dificuldade, estavam no caminho certo, que a mudança verdadeira sempre cobra um preço alto, mas que, no fim, transforma não só quem muda, mas todos ao redor. Os empregados da casa, antes distantes e formais, começaram a demonstrar mais proximidade. Sentiam-se parte de algo maior. As relações tornaram-se mais humanas. Ricardo passava a cumprimentá-los pelo nome. Perguntava sobre suas famílias. Helena sentava-se com eles na cozinha, ouvindo suas histórias. Aos poucos, o ambiente frio da mansão aquecia-se com gestos simples, mas poderosos. Aos domingos, em vez de grandes banquetes, faziam piqueniques no jardim, com comidas simples preparadas juntos. As crianças brincavam livremente, sem celulares, sem distrações eletrônicas. Conversavam, riam, corriam descalças na grama, redescobrindo a infância que, até então, lhes havia sido negada por rotinas rígidas e regras sem sentido. Na empresa, mesmo com a resistência inicial, alguns começaram a entender a nova postura de Ricardo. Perceberam que produtividade não nascia de medo ou opressão, mas de respeito e valorização. Lentamente, a equipe tornou-se mais unida.
Havia desafios, claro, mas também um sentimento crescente de propósito. A cada passo, a cada renúncia, a cada crítica recebida, Ricardo e sua família sentiam-se mais leves. O vazio do luxo não desaparecia, mas agora sabiam preenchê-lo com o que realmente importava: a presença verdadeira, a simplicidade, o respeito e a coragem de ser diferente, em um mundo que insistia em valorizar o superficial. O retorno ao vazio revelou-se, na verdade, o início de uma reconstrução silenciosa e sólida, que jamais seria abalada novamente. A empresa de Ricardo, acostumada a operar em um ambiente rígido, competitivo e movido por interesses financeiros, Freus começou a experimentar mudanças silenciosas, porém perceptíveis. As atitudes mais humanas do presidente eram comentadas pelos corredores, e embora alguns executivos mantivessem suas reservas, outros passaram a adotar um comportamento diferente, mais colaborativo. Ricardo não falava mais em metas inalcançáveis ou pressionava equipes com prazos absurdos. Em vez disso, promovia conversas sinceras, buscava entender as dificuldades e oferecia suporte real. Em uma dessas reuniões semanais, enquanto ouvia atentamente um gerente falar sobre os desafios enfrentados em uma filial, Ricardo surpreendeu-se ao perceber a sinceridade com que o funcionário falava, sem medo de críticas ou punições. Pela primeira vez, havia confiança verdadeira entre eles. Ao final da reunião, Ricardo levantou-se e disse: "A partir de agora, nossas decisões serão guiadas não apenas pelo lucro, mas pelo impacto que causamos na vida das pessoas. Prefiro resultados menores e corações tranquilos do que cifras exuberantes e olhares vazios." A frase correu pelos departamentos da empresa como um vento inesperado. Alguns o chamaram de idealista, outros de ingênuo, mas a equipe mais próxima compreendia a profundidade do que estava sendo feito. O ambiente corporativo começava a se tornar mais leve, sem perder o profissionalismo, mas ganhando humanidade. Helena, ao mesmo tempo, promovia mudanças em sua vida pessoal. O círculo social fútil, formado por mulheres que competiam por status, joias e viagens, foi deixado para trás. Em seu lugar, Helena aproximou-se de mulheres reais, mães que enfrentavam dificuldades e não escondiam suas dores. Passou a frequentar instituições de apoio e abrigos, onde se sentava com mulheres que haviam perdido tudo e, mesmo assim, mantinham a dignidade. Oferecia não dinheiro ostentoso, mas ouvidos atentos e ações discretas que transformavam vidas silenciosamente. Certa noite, enquanto jantavam em família, Ricardo comentou sobre uma grande decisão que teria que tomar. Um projeto milionário estava sobre sua mesa. A construção de um empreendimento luxuoso que traria lucros recordes à empresa, mas que destruiria uma comunidade inteira, expulsando famílias de suas casas. Helena ouviu atentamente. As crianças, curiosas, perguntaram o que ele faria. Ricardo olhou para eles e respondeu com sinceridade: "Ainda não sei, mas preciso escolher o que me faria dormir em paz." Na manhã seguinte, na sede da empresa, a diretoria aguardava ansiosa sua decisão. O ambiente estava carregado de expectativa. Ricardo, com olhar firme e voz serena, iniciou a reunião dizendo: "O projeto será cancelado." O choque foi imediato. Murmúrios tomaram conta da sala. Um dos diretores questionou: "Tem ideia do que estamos perdendo, Ricardo?" Ele respondeu sem hesitar: "Não estamos perdendo nada. Estamos ganhando integridade." A notícia espalhou-se rapidamente. A mídia, ao descobrir o cancelamento do projeto, começou a especular. Algumas manchetes falavam de fraqueza administrativa, outras de ética rara no mundo dos negócios. Ricardo, no entanto, não deu entrevistas. Em vez disso, enviou uma carta aberta à equipe e aos acionistas, explicando a decisão e afirmando que a empresa não prosperaria à custa da destruição de comunidades. Em casa, recebeu o apoio incondicional de Helena. Ela sabia que aquela decisão traria críticas, talvez perdas financeiras, mas compreendia que era a escolha certa. Os filhos, orgulhosos, passaram a ver o pai com admiração renovada. No colégio, Gustavo enfrentou colegas que zombavam da postura diferente do pai.
Em vez de se abalar, respondeu com firmeza: prefiro um pai que ensina o certo do que um que só ensina a ganhar dinheiro. Lívia, por sua vez, tornou-se um exemplo entre as amigas, inspirando-as a pensar além das aparências. A empresa, mesmo com algumas turbulências iniciais, começou a atrair pessoas que compartilhavam dos mesmos valores. Novos profissionais se juntavam à equipe, motivados pela chance de fazer parte de algo maior. O ambiente, antes competitivo e sufocante, transformava-se em um espaço de cooperação e respeito. Ricardo, ao observar essas mudanças, sentia-se satisfeito. Não era um caminho fácil. As pressões continuavam. O mercado criticava suas decisões, e sócios mais conservadores ameaçavam afastar-se. Mas ele permanecia firme. Em uma tarde chuvosa, recebeu uma visita inesperada. Seu Elias, da vila. O homem chegou acompanhado de outro morador, trazendo consigo apenas um sorriso sincero e palavras simples. Soube o que o senhor fez. Viemos dizer que a gente aqui não esquece. Ricardo, emocionado, convidou-os para entrar. Passaram horas conversando. Falavam da vida simples da vila, das colheitas recentes, das dificuldades enfrentadas com dignidade. Ao final da visita, seu Elias disse: o mundo lá fora pode não entender, doutor, mas continue. A semente que o senhor plantou já está crescendo. Aquela noite foi marcada por reflexão. Ricardo e Helena sentaram-se na varanda, observando a chuva cair sobre o jardim. Helena disse: estamos indo contra a corrente, mas é assim que se muda o curso do rio. Ricardo sorriu, segurando a mão dela, e respondeu: se não for para nadar contra a corrente, de que vale viver? As crianças, sentadas próximas, ouviram tudo em silêncio. Aquela conversa se gravava em seus corações como uma lição viva, muito mais valiosa do que qualquer sermão. Os dias seguintes foram de desafios, mas também de pequenas vitórias. Funcionários começaram a se sentir mais valorizados. Decisões passaram a ser tomadas em conjunto. O clima corporativo se transformava. Os clientes percebiam a diferença e começavam a valorizar a empresa não apenas pelo serviço, mas pelo que representava. A escolha de Ricardo não foi apenas empresarial, foi pessoal, ética e transformadora. Um caminho difícil, repleto de críticas e resistência, mas também cheio de significado. E, acima de tudo, uma escolha que ecoava o aprendizado da vila. Riqueza verdadeira não se mede em lucros, mas na paz de espírito de saber que se fez o certo, mesmo quando o mundo inteiro aponta o contrário. Os dias que se seguiram à decisão de Ricardo foram marcados por turbulências inevitáveis. A diretoria da empresa, embora ciente da autoridade do presidente, não aceitava passivamente a nova condução. As reuniões tornaram-se tensas. Olhares atravessados e comentários sussurrados surgiam entre os corredores de mármore, que até pouco tempo ressoavam apenas segurança e previsibilidade. Ricardo sabia que enfrentaria resistência, mas não imaginava que seria tão intensa. Os acionistas mais influentes começaram a demonstrar insatisfação. Mensagens discretas chegavam até ele, algumas questionando sua sanidade, outras sugerindo sua substituição. Um grupo se reuniu informalmente para discutir o que chamavam de ameaça à estabilidade financeira da corporação. Ricardo observava esses movimentos com serenidade, mas sem ignorar o peso da situação. Em uma reunião extraordinária, convocada por pressão de parte da diretoria, confrontaram-no diretamente. Exigiam explicações detalhadas sobre as últimas decisões e os prejuízos que alegavam ter sofrido. Ricardo levantou-se, olhou cada um nos olhos e, com a calma de quem carrega a verdade no peito, respondeu: se querem números, vou-lhes dar. Reduzimos custos desnecessários, aumentamos a produtividade real, diminuímos a rotatividade de funcionários e melhoramos o ambiente interno. Mas se querem entender o impacto humano, convido-os a olhar além das planilhas. Estamos formando uma equipe motivada, comprometida e, acima de tudo, leal. Isso não aparece nos relatórios de lucro imediato, mas será a base do nosso crescimento sustentável. As palavras ecoaram em silêncio desconfortável. Alguns desviaram o olhar,
incapazes de rebater. Outros balançaram a cabeça, ainda céticos. Mas Ricardo sabia que aquela era a primeira de muitas batalhas. Em casa, Helena enfrentava seus próprios desafios. As antigas amigas, agora distantes, faziam comentários maldosos pelas costas. A mídia especializada em colunismo social insinuava que o casal havia perdido o brilho, que estavam fora do circuito. Convites para eventos luxuosos diminuíram drasticamente. Helena sentia o peso do isolamento, mas ao mesmo tempo libertava-se da superficialidade que aprendia há tantos anos. As noites se tornaram momentos de reflexão conjunta. Sentados à mesa, muitas vezes em silêncio, buscavam forças uns nos outros. Gustavo e Lívia percebiam a tensão, mas também aprendiam o valor de resistir por princípios. As conversas em família passaram a girar em torno de escolhas difíceis, de coragem, de resiliência. Na escola, Gustavo sofreu represálias. Colegas zombavam da postura antiquada de seu pai, dizendo que ele não sabia mais jogar o jogo. Em vez de se intimidar, respondeu com maturidade incomum para sua idade. Prefiro um pai que joga limpo. Lívia também enfrentava olhares críticos, mas mantinha-se firme, cultivando amizades verdadeiras, longe da necessidade de aprovação social. Ricardo sabia que, em breve, enfrentaria uma crise ainda maior. Um dos sócios, inconformado, decidiu convocar uma Assembleia Geral para discutir sua permanência na presidência. A pressão aumentava a cada dia. E-mails circulavam, reuniões paralelas aconteciam e boatos surgiam em veículos de comunicação especializados. Em meio a esse turbilhão, Ricardo manteve-se fiel ao que havia aprendido na vila. Não agir por impulso, não revidar com agressividade, mas resistir com dignidade. Preparou-se para a assembleia com serenidade. Na noite anterior, reuniu-se com Helena e as crianças. Olhou para eles e disse: "Se eu perder tudo amanhã, quero que saibam que fiz o certo." Helena respondeu firme: "Não importa o que aconteça lá fora. Aqui dentro você já venceu." A assembleia aconteceu em um auditório lotado. Câmeras de imprensa, acionistas, funcionários, curiosos. Ricardo subiu ao palco e, sem discursos preparados, falou com o coração. Contou sua jornada, a mudança, provocada pela experiência na vila, o impacto disso em sua vida pessoal e profissional. Explicou suas decisões e o porquê de cada uma delas. Não pediu desculpas, não tentou agradar, apenas expôs sua verdade. Ao final de sua fala, o silêncio foi absoluto. Os acionistas votaram. O resultado foi apertado. Ricardo permaneceu na presidência por apenas 2 votos de diferença. Quando o resultado foi anunciado, não comemorou. Apenas respirou fundo, sabendo que aquela era uma vitória momentânea. A verdadeira batalha continuava. Ao sair do auditório, foi abordado por um grupo de funcionários. Não eram gerentes nem executivos. Eram pessoas simples que trabalhavam nas operações diárias da empresa. Eles o abraçaram, agradecendo por defender algo que beneficiava a todos. Ricardo sentiu lágrimas nos olhos. Ali estava a resposta, que buscava. Em casa, ao contar o desfecho para a família, foi recebido com abraços e sorrisos emocionados. Helena olhou nos olhos do marido e disse: "A resistência vai continuar, mas você não está sozinho." Aos poucos, os efeitos das mudanças começaram a aparecer. Os projetos desenvolvidos com responsabilidade social ganharam visibilidade. Clientes passaram a reconhecer o valor de uma empresa que se preocupava com mais do que lucros. A mídia, que antes criticava, começou a publicar reportagens destacando a postura ética da empresa. Helena, fortalecida, expandiu suas ações sociais, criando uma rede de apoio para mulheres em situação de vulnerabilidade. Não buscava reconhecimento, mas as histórias de superação que ouviu e ajudou a escrever tornaram-se sua maior recompensa. Lívia e Gustavo cresceram diante desses exemplos. Tornaram-se jovens atentos às necessidades do próximo, conscientes de que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que possui, mas no que é capaz de oferecer sem esperar retorno. Ricardo sabia que o caminho ainda era longo. A cada decisão, ética enfrentaria resistência,
Mas agora tinha a certeza de que valia a pena. A transformação não era apenas dele ou de sua família. Era um movimento silencioso, mas poderoso, que começava a ecoar para além dos muros da empresa, alcançando pessoas que ele jamais imaginara tocar. E todas as noites, antes de dormir, ele abria o caderno que trouxera da vila e escrevia. Cada palavra era um compromisso renovado. Uma promessa silenciosa de que acontecesse o que acontecesse, ele não voltaria atrás. O preço da mudança era alto, mas o valor da integridade era incalculável. E no fundo, ele sabia, estava apenas começando. Os meses que se seguiram à Assembleia foram os mais desafiadores na trajetória de Ricardo. Mesmo com a permanência garantida por uma margem apertada, ele sabia que as pressões não cessariam. Por trás dos corredores envidraçados, reuniões paralelas ainda aconteciam, e vozes insatisfeitas sussurravam conspirações. Ainda assim, Ricardo permanecia inabalável, guiado pela certeza de que estava no caminho certo. Na empresa, os reflexos de sua gestão humanizada começaram a se tornar visíveis de forma inesperada. Em vez de grandes saltos financeiros imediatos, começaram a surgir resultados silenciosos, porém sólidos. As equipes tornaram-se mais colaborativas, os índices de rotatividade despencaram, e a produtividade aumentava gradativamente, não pela imposição de metas sufocantes, mas pelo engajamento espontâneo das pessoas. Um dos projetos que havia sido repensado por ele envolvia um setor que, historicamente, enfrentava altas taxas de afastamento por estresse e esgotamento mental. Em vez de cortar custos e pressionar ainda mais os profissionais, Ricardo decidiu implementar um programa de bem-estar. Psicólogos, oficinas de autoconhecimento e pausas estruturadas passaram a fazer parte da rotina. A crítica inicial foi feroz. Muitos disseram que era desperdício de recursos. No entanto, poucos meses depois, os relatórios mostraram queda significativa no número de licenças médicas e um aumento consistente no desempenho das equipes. Em um almoço com gerentes de diferentes departamentos, um deles, até então crítico ferrenho, confessou: "Eu achava que o senhor estava arruinando a empresa. Hoje vejo que o senhor está salvando algo muito maior." Ricardo ouviu em silêncio, apenas agradecendo com um aceno discreto. Sabia que a verdadeira vitória não vinha de aplausos públicos, mas da transformação sincera que germinava em silêncio. Em casa, a harmonia também florescia. Helena, agora à frente de um projeto sólido de acolhimento a mulheres em situação vulnerável, descobria uma versão de si mesma que havia sido abafada por anos de superficialidade. Em vez de vitrines reluzentes e festas luxuosas, encontrava alegria na simplicidade dos encontros semanais, nas oficinas comunitárias que organizava, nas histórias de superação que ouvia e ajudava a escrever. Certa noite, sentada à mesa, com Ricardo confidenciou: "Eu me sinto útil, não por aquilo que tenho, mas por aquilo que posso fazer por outras pessoas." Ele apertou a mão dela e respondeu: "Você sempre teve essa força. Agora só decidiu mostrá-la ao mundo." Lívia e Gustavo continuavam a surpreender. No colégio, passaram a ser exemplos de generosidade e empatia. Não mais cercados apenas por aqueles que buscavam status, agora eram procurados por colegas que admiravam sua sinceridade e disposição para ajudar sem esperar nada em troca. Professores elogiaram a mudança, destacando o impacto positivo que isso gerava em toda a turma. As noites na mansão, antes silenciosas e frias, tornaram-se momentos de partilha e construção conjunta. Jantavam juntos, riam de histórias simples, faziam planos. Ricardo e Helena frequentemente relembravam os dias na vila, usando cada experiência como base para decisões e atitudes diárias. O caderno que Ricardo mantinha, agora compartilhado com a família, tornou-se quase um diário, coletivo, onde cada um escrevia seus aprendizados e sonhos. Na empresa, um dos maiores desafios surgiu quando um parceiro internacional pressionou por práticas que iam contra os novos valores instituídos por Ricardo. O contrato era lucrativo, promissor, e qualquer executivo tradicional teria cedido, sem hesitar.
Mas Ricardo, firme, recusou-se a seguir por aquele caminho. Rompeu o acordo, sabendo que as consequências poderiam ser severas. Os comentários não demoraram a surgir. Chamaram-no de louco, irresponsável e idealista demais. A mídia criticou, os concorrentes ironizaram. No entanto, semanas depois, o mercado assistiu a um escândalo envolvendo essa mesma empresa parceira, que foi denunciada por práticas abusivas e corrupção. A decisão de Ricardo, antes criticada, agora era vista como uma postura ética inabalável. A imagem da empresa que ele conduzia foi fortalecida de maneira inesperada e a confiança de clientes e colaboradores atingiu níveis jamais vistos. Helena, ao saber da notícia, olhou para o marido com orgulho. Você plantou sementes que o mundo inteiro começa a perceber. Ricardo sorriu, sabendo que aquela colheita invisível, feita de gestos firmes e discretos, estava começando a frutificar. Em um evento corporativo, até então um palco de discursos vazios e autopromoções, Ricardo foi convidado a falar. Subiu ao palco sem holofotes dramáticos e falou calmamente sobre a importância da ética, da humildade e do impacto humano nas decisões empresariais. A plateia, composta de empresários renomados, ouviu em silêncio. Ao final, o aplauso foi contido, mas sincero. Vários se aproximaram, não para bajular, mas para agradecer. Um deles disse: "Você nos lembra do que esquecemos." Em casa, a celebração foi simples. Um jantar preparado a 4 mãos entre ele e Helena, as crianças ajudando a arrumar a mesa, risos sinceros preenchendo o ambiente. Não precisavam mais de luxo para sentir-se completos. O silêncio não era mais desconfortável, mas um espaço seguro onde podiam ser inteiros e verdadeiros. As mudanças chegaram até os vizinhos, que, observando discretamente, passaram a se inspirar. Pequenos gestos surgiram, convites para encontros menos ostentatórios, ajudas mútuas discretas entre famílias que antes mal se cumprimentavam. Transformação silenciosa de uma família começava a influenciar uma comunidade inteira. Ricardo sabia que a jornada não teria um ponto final. Cada decisão continuaria a exigir coragem e resistência. Mas ao deitar-se todas as noites, sabia que sua alma estava leve. Não havia mais o peso das aparências, o medo das críticas, a necessidade insaciável de provar algo a alguém. Havia apenas o compromisso diário de ser melhor, de fazer o certo e de ensinar aos filhos que a verdadeira riqueza mora onde há respeito, honestidade e compaixão. Olhando para Helena, sentiu-se grato. Olhando para Lívia e Gustavo, viu o futuro que gostaria de deixar como legado. Não propriedades ou contas bancárias robustas, mas exemplos que resistiriam ao tempo. E assim, a colheita invisível, feita de sementes plantadas em silêncio, mostrava que os frutos mais doces são aqueles regados com paciência, verdade e coragem. O tempo havia passado rápido desde o dia em que Ricardo, Helena e seus filhos deixaram a pequena vila com o coração cheio de promessas e a alma carregada de novos valores. Mesmo diante das dificuldades, das pressões e das críticas, a transformação em suas vidas havia se mostrado irreversível. Mas algo dentro deles dizia que ainda faltava uma etapa, um ciclo a ser fechado. E esse ciclo os levava de volta ao ponto de origem, a vila onde tudo começou. Naquela manhã de sábado, sem avisar empregados, sem preparativos grandiosos, Ricardo sugeriu à família que fizessem uma viagem curta. Helena não precisou perguntar o destino. Lívia e Gustavo, com sorrisos discretos, sabiam exatamente para onde iam. Arrumaram poucas malas, roupas simples e confortáveis e pegaram a estrada. O carro que antes simbolizava poder e status agora era apenas um veículo para levá-los de volta às raízes de uma lição que jamais se apagaria. Durante o trajeto, o silêncio predominou, mas não era um silêncio desconfortável. Era a quietude de quem entende que certas viagens não são apenas geográficas, mas espirituais. Quando as estradas de asfalto deram lugar aos caminhos de terra, o cheiro da natureza, da poeira e das folhas ressecadas, trouxe de volta memórias vívidas. A vila surgia à frente com a mesma simplicidade que encantara a família meses antes. Nada havia mudado em sua estrutura modesta, mas a energia do lugar parecia ainda mais forte.
mais acolhedora. O carro parou próximo à praça principal. Crianças corriam, homens trabalhavam em pequenas reformas, mulheres conversavam sob a sombra das árvores. Quando reconheceram a família, os rostos se iluminaram. Dona Zilda foi a primeira a aparecer. Caminhou com passos lentos e firmes até eles, o sorriso sereno e maternal no rosto. Abraçou cada um com carinho e disse: "Sabia que voltariam. Quem vem aqui e aprende de verdade, nunca esquece." A notícia da chegada da família espalhou-se rapidamente. Logo, todos estavam reunidos na praça. Não havia cerimônias, apenas encontros espontâneos, sorrisos sinceros e abraços apertados. Ricardo sentiu-se novamente parte daquela comunidade, não como o empresário importante da cidade grande, mas como alguém que havia aprendido a ser gente entre gente, sem presentes, sem gestos ostensivos, apenas com gratidão. Eles começaram a compartilhar o que haviam vivido desde a última visita. Ricardo falou das mudanças na empresa, da resistência enfrentada, mas também dos frutos colhidos. Helena contou sobre seu projeto de apoio às mulheres e como isso transformava vidas, inclusive a dela. Lívia e Gustavo narraram suas experiências na escola, como haviam aprendido a enxergar o outro e a praticar a empatia. Os moradores ouviram com atenção, e ao final, Dona Zilda disse: "Vocês levaram daqui o mais importante, o coração aberto." Ricardo não conseguiu conter as lágrimas. Percebeu que aquela jornada de transformação não teria acontecido sem aquele lugar e aquelas pessoas. A tarde foi preenchida por risos, partilhas e um almoço coletivo, preparado de forma simples, mas repleto de sabores e afeto. Sentados à sombra de uma grande árvore, conversaram sobre a vida, sobre dificuldades enfrentadas com coragem e sobre alegrias encontradas nas coisas pequenas. Gustavo correu com as crianças da vila, agora como um deles. Lívia sentou-se com um grupo de meninas e ajudou a trançar pulseiras, ouvindo histórias de sonhos simples, mas carregados de esperança. Helena ajudava na cozinha, rindo e trocando receitas improvisadas. Ricardo caminhava entre os homens da vila, ouvindo histórias de colheitas, aprendendo sobre paciência e resiliência. Ao entardecer, todos se reuniram novamente na praça. Uma roda de violão foi formada e as vozes se uniram em canções simples, mas cheias de significado. Não havia luxo, não havia pompa. Havia apenas pessoas unidas pela força do afeto genuíno. Quando o sol começou a se esconder no horizonte, Dona Zilda aproximou-se de Ricardo e disse: "Você entendeu o que significa riqueza. Agora leve isso adiante sempre." Ele prometeu com a sinceridade que só o coração transformado consegue expressar. A despedida foi tranquila, sem lágrimas forçadas, apenas olhares que diziam mais do que palavras. Ao entrar no carro, Ricardo olhou pela última vez para a praça, para aquelas pessoas que, sem perceber, haviam mudado sua vida de forma definitiva. Na estrada de volta, a conversa no carro era leve, repleta de planos. Helena falava em ampliar seu projeto social. Ricardo comentava sobre novos planos para a empresa, sempre baseados na ética e no respeito. As crianças falavam de visitas futuras à vila, já planejando novas brincadeiras e aprendizados. Chegaram à mansão à noite. O portão se abriu e eles entraram não como a família poderosa que partira meses antes, mas como pessoas conscientes do verdadeiro significado de riqueza. Sentaram-se na varanda, olhando o céu estrelado, e Ricardo disse: "Agora eu entendo. Ter muito não é o mesmo que ser muito." Helena sorriu, segurando sua mão. Lívia e Gustavo, sentados ao lado deles, assentiram com maturidade. No dia seguinte, Ricardo reuniu seus diretores. Em vez de falar sobre metas e resultados, falou sobre propósito e responsabilidade social. Pediu que cada departamento apresentasse nas semanas seguintes propostas de impacto positivo na comunidade. O ambiente, antes dominado por pressões e cobranças, começava a respirar solidariedade. Helena organizou um encontro em casa com mulheres do projeto social, sem fotógrafos, sem convidados importantes, apenas para ouvir, acolher e aprender. O jardim da mansão,
antes cenário de festas exibicionistas, tornou-se um espaço de partilha e crescimento. Lívia e Gustavo organizaram uma campanha no colégio para arrecadar livros e brinquedos para crianças de comunidades carentes. Mobilizaram colegas, professores e até famílias que, tocadas pela sinceridade do gesto, aderiram de coração. A mudança que começou naquela estrada de terra, em uma vila simples e esquecida do interior, agora ecoava em cada canto da vida da família. As relações eram verdadeiras, as ações carregadas de propósito, e o luxo que os rodeava havia se tornado apenas um detalhe sem importância diante da grandeza dos gestos cotidianos. Na última página do caderno que trouxera da vila, Ricardo escreveu: "Riqueza não é o que se possui, é o que se deixa no coração dos outros." Fechou o caderno e, ao lado da família, olhou para o horizonte com a certeza de que haviam encontrado algo muito maior do que o sucesso material. Haviam encontrado a verdadeira essência de viver.